Felipe Martins é a bala de prata do regime e Alexandre de Moraes sabe disso. Depois que os Estados Unidos disse de forma oficial que Moraes utilizou dado falso para prender Felipe Martins, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão com o seguinte despacho. Tudo isso beneficiará também o presidente Bolsonaro a anular esse processo, porque tudo isso é questão de justiça a todos os presos políticos. Réu do 8 de janeiro foi solto por Moraes após erro judicial e demorou 2 dias para deixar prisão. Isso mesmo. Divânio Natal, réu do 8 de janeiro, aguardou 2 dias para deixar prisão em Uberlândia, após ter a liberdade provisória concedida por Moraes. Moraes reconheceu um erro na prisão de Natal após alerta da Procuradoria-Geral da República e da defesa do réu. O ministro afirmou que havia se baseado em informações incorretas da Justiça de Minas e que a advogada anterior do réu não contestava a prisão. O homem estava encarcerado injustamente desde abril do ano passado. Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha em casa. Isso mesmo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-presidente Bolsonaro promova um almoço de aniversário de 15 anos para a filha caçula nesse sábado, na casa em que cumpre prisão domiciliar. Foi autorizada a entrada de 9 pessoas listadas no pedido da defesa. 6 são integrantes do grupo de orações realizado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e as outras são a madrinha do aniversariante, a senadora Damares Alves e o maquiador Augustin Fernandes. Moraes dá 5 dias para a PF explicar ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. Isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal forneça no prazo de 5 dias esclarecimentos detalhados sobre a suposta viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Segundo Moraes, a PF havia investigado a alegação da defesa de Martins de que ele não teria viajado para a Flórida naquela data. Diante disso, Moraes determinou que a PF preste novos esclarecimentos sobre a entrada de Martins em até 5 dias. Felipe Martins é a bala de prata do regime e Alexandre de Moraes sabe disso. Depois que os Estados Unidos disse de forma oficial que Moraes utilizou dado falso para prender Felipe Martins, o que aconteceu? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão com o seguinte despacho. Oficie-se a Polícia Federal para prestar esclarecimentos no prazo de 5 dias sobre as informações do ingresso do réu Felipe Garcia Martins Pereira nos Estados Unidos da América em data de 30 de dezembro de 2022. Olha só, ontem, dia 16 de outubro de 2025, ministro Alexandre de Moraes. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Na sexta-feira, o CBP se manifestou oficialmente sobre a conclusão das investigações do caso do Felipe Martins, concluindo que, de fato, o documento utilizado no Brasil para prolongar indevidamente a prisão de Felipe Martins foi inserido de forma fraudulenta no sistema migratório americano. O nome do Felipe estava errado no documento, estava Felipe. O número do passaporte era um passaporte que ele já não utilizava e o momento que esse documento foi inserido, Felipe Martins estava preso em uma solitária. Isso foi uma grande vitória para a defesa, porque desde o início da defesa, nós estávamos lutando nessa investigação para ter essa conclusão dessa investigação. E agora nós iniciamos uma nova fase que também trará reflexos importantes, não só a defesa de Felipe Martins, mas também do presidente Bolsonaro e de todos os presos políticos. Por isso eu afirmo, Felipe Martins é sim a bala de prata do regime. Defesa de Felipe Martins pede perícia em assinaturas de entrada na alvorada. E aqui está a cereja do bolo que eu quero explicar para vocês. Prestem bem atenção nisso daqui. Isso daqui
caiu do céu em nossas mãos. Esse novo documento trazido pela PGR, com aquelas discrepâncias de assinaturas, são muito importantes à defesa de todos os injustiçados. Por quê? O presidente Bolsonaro só foi processado e condenado porque, segundo a acusação, teria havido reuniões para tratar de minuta golpista. Acontece que a acusação diz que essas reuniões ocorreram no Palácio da Alvorada e que Felipe Martins esteve nessas reuniões e Felipe Martins foi o responsável por apresentar essa minuta golpista. O que acontece? Todas as defesas, inclusive do presidente Bolsonaro, dizem que não houve minuta golpista. Ninguém apresentou minuta golpista. Tanto o presidente Bolsonaro como os comandantes disseram: não houve minuta golpista. Inclusive, nós da defesa de Felipe Martins afirmamos que não houve minuta golpista e Felipe sequer esteve nessas reuniões. Agora, nós temos inúmeras provas que Felipe Martins não esteve nessas reuniões. Então pense só comigo. Felipe Martins é preso por documento falso, é mantido preso por documento falso para que fosse um delator. Resiste a essa tortura. Não delata porque não há o que delatar. É colocado em liberdade. Está provado que o documento que o prendeu é falso. Então, após isso, mudam a narrativa, não falam mais em viagem e colocam Felipe Martins em supostas reuniões para elaborar minuta golpista. Isso leva o presidente Bolsonaro a ser condenado. Agora, nós temos provas que Felipe Martins não esteve nessas reuniões. Nós temos provas que essa minuta não existe. E a acusação, agora a cereja do bolo, trouxe documentos a provar que Felipe Martins estava nessas reuniões, com discrepâncias de assinaturas. Documentos com indícios de falsificação. E nós pedimos, então, a realização de perícia. Advogados afirmam que dados de geolocalização mostram que o ex-assessor não esteve no palácio no dia 7 e dia 9, só para lembrar. E questionam também inclusão de documento aos autos após encerramento da instrução. Documento esse que nós já mostramos aqui com indícios de falsificação. Olhem aqui o documento. Vejam, uma assinatura não bate com a outra. Cada folha, o tal do sargento Gomes Neto assinava de um jeito. Há indícios de falsificação. Fato é, e eu quero que o Brasil preste muito atenção nisso, porque Felipe Martins é a bala de prata do regime. Vejam, nós trouxemos agora uma perícia a rebater esse documento e estamos pedindo perícia oficial. Se perícia oficial do Estado for realizada, e provavelmente o será, que fique bem claro isso, tudo é anulado. Pense, nós anulamos o principal argumento da acusação dessas reuniões golpistas que o presidente Bolsonaro e comandantes com Felipe Martins elaboraram minuta. Se esse documento que a acusação utiliza para provar a existência dessas reuniões, se esses documentos são falsos, anula toda essa alegação da acusação e isso alcança também o presidente Bolsonaro. Então veja, por tabela, nós não estamos defendendo só o Felipe Martins. Ele é meu cliente, mas nós estamos defendendo todos os presos políticos. A farsa de inserção do nome falso do Felipe Martins nos Estados Unidos, esse documento com indícios de falsificação de que Felipe Martins teria participado dessas reuniões, tudo isso enfraquece toda a acusação e traz, inclusive, nulidades que alcança a todos os acusados. Sabendo que Felipe Martins é a bala de prata, e em razão desse enfrentamento que nós estamos fazendo, é que o ministro Alexandre de Moraes deu, então,
esses 5 dias para que a PF se manifeste sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Nós já sabemos a resposta que a PF dará. É a mesma resposta que o Guilherme Amado essa semana deu em live, que o Sam Puncher essa semana deu no Twitter dele. É a mesma resposta que há 2 meses o Fábio Shor, quando ouvido em audiência, deu para mim. Eu perguntei para ele sobre isso. O que ele respondeu? Que foi um mero erro. Então, o regime quer tratar esse documento falso, gritantemente falso, como mero erro. Foi isso que o Fábio Shor disse na audiência, quando questionado do documento utilizado por ele que prolongou a prisão de Felipe Martins. Veja, Felipe Martins é preso, a defesa traz um documento provando que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, a PGR pede a liberdade de Felipe Martins. O delegado vem com um novo documento e fala, não solte o Felipe Martins. De fato, ele viajou. Esse novo documento, que agora os Estados Unidos concluíram que é também documento falso, prolongou a prisão de Felipe Martins por mais 5 meses, com parecer do PGR para soltar o Felipe Martins. Quando o Felipe Martins é jogado em uma masmorra, isso em abril de 2024, olhem só, 2 anos depois da viagem. Felipe Martins está preso em uma solitária, por quê? Para ser torturado a ser um delator, né? A se tornar um delator. Resiste essa tortura porque é sujeito homem. Então ele está preso numa solitária, surge um novo documento. Esse novo documento, do nada, aparece no sistema migratório só em abril de 2024, 2 anos depois. Não tem como ser um erro. Esse documento é utilizado pela acusação para manter Felipe preso. A defesa, então, de Felipe Martins, a doutora Ana Bárbara, nos Estados Unidos, corre a falar com o governo americano e esse documento é tirado do sistema. Então, veja, um documento que fica dias, nem uma semana, ele fica no sistema propositalmente só a ser utilizado para manter Felipe Martins preso. O governo americano, então, tira esse documento e fala, o que esse documento está fazendo aqui? E agora conclui que esse documento, de fato, era falso. Então, olhem só, o ministro pede para que a Polícia Federal se manifeste sobre tudo isso. O delegado Shor já respondeu a mim e o doutor Ricardo em audiência. A gente já questionou tudo isso. Ele responde, não, isso é um mero erro. Pode ter sido uma burrada do governo Bolsonaro. Pode ter sido alguém do governo Bolsonaro que enviou o nome do Felipe para os Estados Unidos sem querer, e isso pode ter gerado esse I-94. 2 anos depois, exatamente no dia, na semana, no período que Felipe Martins está jogado em uma solitária, a ser torturado, a se tornar um delator, não tem como isso ser erro. Felipe Martins é sim a bala de prata. Foi preso com documento falso e agora a PGR traz novo documento com indícios de falsificação a pedir a sua condenação. Fato é que todos esses erros que nós estamos enfrentando contra esse sistema totalitário, contra esse regime, poderão beneficiar não só o Felipe Martins, mas a todos, e também o presidente Bolsonaro. Essa defesa que nós estamos fazendo, todo esse enfrentamento, toda essa nossa luta, que é pesada. Não achem vocês que não é pesada, não. Toda essa luta que é muito pesada, que é muito cara. Tudo isso beneficiará também o presidente Bolsonaro. Nós provamos a inocência de Felipe Martins. Estamos insistindo a anular esse processo, porque tudo isso é questão de justiça a todos os presos políticos. Eu sou Jeffrey Chiquini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Se você acha que a situação do Brasil diante dos olhos do mundo já está ruim, se prepare, porque com o Lula sempre tem como piorar. Já é indiscutível o fato de que os líderes mundiais reconhecem que o Brasil é hoje um apoiador e financiador de ditaduras pelo mundo. Não só ditaduras, mas de terroristas também. Aí vai o Lula, durante um dos seus comícios, para falar em defesa da Venezuela e de Cuba. 2 ditaduras que perseguem e matam a oposição, que o povo está oprimido, onde só em Cuba
nem sei quantos milhões de pessoas já fugiram pelo mar, e na Venezuela, em torno de 8 milhões de venezuelanos nos últimos 10 anos tiveram que fugir da Venezuela. A Venezuela mata seus opositores. Acabou de dar um golpe nas eleições do ano passado e o PT apoiou o golpe. Aí vai o Lula, durante um comício, complica a situação do Brasil ainda mais e defende o país que envia droga para dentro dos Estados Unidos. Dá uma olhada nisso aqui. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. Não, não vai, já é. O Brasil já está uma Venezuela. 26% do território brasileiro é comandado por facções criminosas. Aqui é uma ditadura, você vai preso pela sua opinião. Mas esse não é o foco do vídeo. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. Repare que ele está defendendo que a soberania da Venezuela e de Cuba é o povo que determina. Só que tem um problema. Na Venezuela e em Cuba, o povo não determina nada. O povo é prisioneiro. O povo é perseguido, é censurado e passa fome. O povo está implorando, pelo amor de Deus, que haja alguma interferência para ajudar o povo a se libertar. Lula, aqui está no comício do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E aí você vê Lula defendendo de novo duas ditaduras sanguinárias, uma delas uma narcoditadura, tá? Responsável pelo envio de drogas para dentro do território americano. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Presta atenção nisso, gente. Esse é o cara que a imprensa defende como o retorno da democracia. Pelo amor de Deus. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. E dependendo do jeito que essa informação chega na cabeça das pessoas agora na rede social... a culpa é da rede social. A culpa é da rede social para o povo não gostar de ditadura. Se não fosse a rede social, não ia ter críticas a essas ditaduras, né, não, Lula? Mas vamos lá, alguns vídeos que eu separei aqui. O presidente da Venezuela rebateu a autorização que Donald Trump deu para a CIA realizar operações em solo venezuelano. Nicolás Maduro... O que aconteceu? Donald Trump autorizou operações terrestres dentro da Venezuela. Tá? Para você entender como é que está a situação aqui. Donald Trump já autorizou, inclusive, aquelas equipes, inclusive que entrou lá e matou o Osama Bin Laden, já estão ali perto da fronteira da Venezuela. Maduro já sabe que a qualquer momento ele vai ser executado, por ser um narcoterrorista ditador que está matando a população do seu país. Que hoje ele só tem apoio mesmo de Lula. É só o Lula. Nem os outros líderes dos outros países querem apoiar ele mais, já estão recuando. Mas vai o Lula diante do mundo e se posiciona a favor do narcoterrorista. Então nós já temos as equipes ali especiais, de forças especiais, na fronteira da Venezuela para executar o Maduro. Vai ser uma coisa maravilhosa para o mundo, cara. Isso aí, o mundo terá que celebrar. Talvez assim a Venezuela possa voltar a ser uma democracia e um país pujante, com economia pujante, como já foi um dia. Maduro reconheceu isso. Olha só o que o Maduro está fazendo. Ele já sabe que não tem como fugir do que está prestes a acontecer com ele. Então ele está negociando entregar o governo da Venezuela em 3 anos. Preste atenção. Ele diz que em 3 anos ele sai, mas aí entra o vice dele e o vice dele não vai para a reeleição. Donald Trump simplesmente disse, não tem essa conversa. Não existe isso, não está em negociação. Né? Donald Trump não está para conversa. Quer ter um vídeo do Donald Trump aqui? Aqui. Curious, why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged Well, I can't drug do busts in that, the but Caribbean? I authorized for 2 reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the, they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back, but that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing of drugs, we have a lot of drugs coming in from Venezuela, and a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that.
but we're going to stop them by land also. Does the CIA Nesse trecho aqui, ó, a gente vai parar ele pela terra. Aqui ele está deixando bem claro, a vida do Maduro está nos seus últimos dias. have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Só por ele não ter respondido, você pode ter certeza. Maduro está no desespero e ele só tem um apoiador agora. O Maduro só tem um apoiador no mundo, o Lula. Lula, a democracia voltou, o amor voltou. Tá dando discurso aí defendendo um narcoterrorista e ditador. Mais uma vez colocando o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos, no momento em que ele manda um emissário chanceler lá para conversar com o Marco Rubio, e o Marco Rubio fala, olha, não tem conversa enquanto vocês continuarem com essa ditadura. Aí o que o Lula faz? Apoia uma outra ditadura que está prestes a entrar em guerra com os Estados Unidos. Parabéns, cara. Parabéns. Sidônio do céu, você tem muito trabalho pela frente. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.